Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo. A gente continua falando sobre o nosso tema, o tempo do fim. E o ponto que nós estamos analisando, a grande tribulação. Mateus 24:21. Ponto polêmico, pois uns dizem que a grande tribulação já se cumpriu, que não haverá mais grande tribulação, que a mesma se cumpriu quando os romanos invadiram Jerusalém e destruíram o templo, fizeram como Jesus tinha anunciado. Ele disse: não restará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aconteceu no ano 70. E esta profecia já tinha sido anunciada, ou seja, foi anunciada pela primeira vez a Daniel pelo anjo Gabriel. Lembrem, quando ele disse lá em Daniel 9:26, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Esse príncipe que há de vir é uma referência ao anticristo. E o seu povo são os romanos, que mais tarde invadiria, como invadiu Jerusalém. E quando Jesus estava detalhando para os discípulos acerca dessa profecia, ele disse para eles: quando vocês virem no lugar santo o abominável da desolação, predito pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Aí, Jesus foi tão claro, foi tão detalhista, que ele disse: quem estiver na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das grávidas e das que amamentarem nesses dias. Orai para que a vossa fuga não se dê nem no inverno, nem no sábado, pois serão dias de grande tribulação, como nunca houve e nem jamais haverá desde o princípio do mundo. É claro que todas essas recomendações que Jesus disse
após citar a profecia de Daniel, que é lá no capítulo 9, verso 26 e 27, parte do conteúdo da profecia das 70 semanas, Jesus disse tudo isso aí, demonstrando que a invasão seria trágica, seria tempo de fuga, pois a história registra que foi nesse acontecimento, nessa invasão, que os judeus foram dispersos pelo mundo todo e voltando-se a reunir na pátria deles somente em maio de 1948. Jesus, em seus detalhes, mostrou que era tempo de grande tribulação. Mas a pergunta: será que grande tribulação foi essa? Não. Essa foi a grande tribulação. Foi só para os judeus. Mas há um paralelo, há uma analogia aqui entre essa grande tribulação e aquela que ainda haverá no tempo do fim. Note bem que logo em seguida Jesus começa a falar da sua volta. Aí ele diz que ele disse que para o povo, para os seguidores dele, os discípulos, tomarem cuidado. Muitos dirão, aliás, antes ele disse que surgirão falsos cristos, operando sinais e prodígios, e muitos dirão, nesse surgimento de falsos cristos, ele disse que muitos surgirão, dizendo, ele está no deserto, ou no interior da casa, não vades e nem credes. Aí ele diz que a vinda dele será como relâmpago, isto é, será visível, nada de arrebatamento secreto, nada daquilo que muitos pregam e ensinam e creem que Jesus virá de modo secreto. Não, o relâmpago é visto, ele fuzila lá no Oriente e se mostra no Ocidente. Jesus continua. Logo depois da tribulação daqueles dias. Olha, agora não é a tribulação do ano 70, não. Pois ele deixa de falar da invasão dos romanos em Jerusalém e já está falando sobre a sua vinda. Acontecimentos análogos. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua perderá o seu brilho, as estrelas cairão dos céus e os poderes dos céus serão abalados.
E agora a gente lembra de Apocalipse. Apocalipse 8, quando fala daquela trombeta, uma das 7, a quarta trombeta, que quando ela soar, o sol escurecerá na sua terça parte, refletindo na lua, que perderá também o seu brilho, pois a lua não tem luz própria, e as estrelas também. A noite será uma noite, como dizia o meu pai, escura como breu. É o que Jesus disse dele mesmo, aqui em Mateus 24. E ele continua, então se verá o Filho do Homem, ele mesmo, verá o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E todos se lamentarão, e todas as nações se lamentarão sobre o Filho do Homem. E isto é repetido em Apocalipse 1, 7. Todo olho o verá. Olha que lindo, que claro. Todo olho o verá. Todas as nações se lamentarão sobre ele, até mesmo os que o transpassaram, isto é, até mesmo o povo dele, que foi aquele povo que o crucificou. Lembre que foram os judeus que entregaram Jesus nas mãos dos romanos para o crucificar. Concluindo o vídeo de hoje, então, grande tribulação, que já aconteceu para os judeus, é apenas um protótipo daquela que acontecerá no tempo do fim. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.